A maioria das pessoas acredita que consciência é algo positivo, algo que eleva o ser humano, algo que nos torna melhores. Mas essa é apenas metade da verdade. Consciência não é só perceber o mundo, é perceber a si mesmo dentro dele. E isso cria um problema que nenhum outro ser vivo enfrenta. Um animal sente fome e come, sente medo e foge, sente impulso e age. Não existe conflito interno, mas você não funciona assim. Você sente o impulso, mas também observa o impulso. Você quer algo, mas ao mesmo tempo questiona esse querer. E é exatamente nesse espaço entre impulso e ação que nasce a responsabilidade. O filósofo Immanuel Kant dizia que o ser humano não é definido pelo que deseja, mas pela capacidade de julgar seus próprios desejos. Meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. E isso muda tudo, porque agora você não pode mais dizer: eu fiz porque quis. Isso não é suficiente. Você sabe que poderia ter feito diferente. E é essa possibilidade que cria o peso, porque toda ação sua carrega uma pergunta silenciosa: isso está certo? E essa pergunta não desaparece. Você pode ignorar, mas não pode eliminar. E é por isso que ser consciente não é confortável. É viver com uma instância interna que observa, avalia e julga você o tempo todo. E isso cria uma tensão constante entre o que você quer fazer e o que você sabe que deveria fazer. E essa tensão é o verdadeiro começo da responsabilidade humana. Kant propôs algo que, se você entender profundamente, muda completamente sua forma de agir. O imperativo categórico, mas não pense nisso como uma teoria abstrata. Pensa nisso como uma pergunta brutal que você poderia aplicar em cada decisão. E se todo mundo fizesse exatamente isso que eu estou fazendo? Simples, mas devastador, porque isso elimina a autojustificação. Exemplo, semente. Na sua cabeça parece algo pequeno, justificável, circunstancial. Todo mundo faz, mas agora aplica a regra. E se todo mundo mentisse o tempo todo? A confiança deixaria de existir. A comunicação perderia valor, a própria ideia de verdade desapareceria. Ou seja, sua ação só funciona porque os outros não fazem o mesmo. Isso revela algo importante. Muitas das suas escolhas dependem de uma exceção. Você quer que funcione para você, mas não quer que vire regra. E Kant destrói exatamente isso. Para ele, uma ação só é moralmente válida. Se puder ser universalizada, existe uma ideia muito comum: liberdade é leve. Liberdade é fazer o que quiser. Mas isso é uma versão infantil da liberdade, porque liberdade real não é ausência de limite. É presença de escolha consciente. E escolha consciente tem um problema. Ela sempre poderia ter sido diferente. Se você não tivesse escolha, não haveria culpa. Não haveria arrependimento. Não haveria responsabilidade. Mas você tem. E isso cria um peso que muita gente tenta evitar, porque é muito mais fácil viver como se não tivesse escolha. Culpar circunstâncias, culpar passado, culpar outras pessoas. Isso alivia temporariamente, mas cria uma consequência perigosa. Você perde a autonomia. Kant defendia que o ser humano só é realmente livre quando age por dever, e não por impulso. Mas isso exige algo difícil. Você precisa se autogovernar, não baseado em emoção, mas baseado em princípio. E isso é extremamente exigente, porque você precisa pensar antes de agir, assumir as consequências, manter coerência mesmo quando ninguém está vendo. E isso cansa, por isso a maioria prefere uma falsa liberdade. A liberdade de fazer o que quer, sem pensar, mas isso não é liberdade. É apenas ausência de controle. Liberdade real é o oposto, é controle consciente sobre si mesmo. E isso é muito mais pesado do que parece. Se você não pode escapar da sua consciência, sua mente encontra outro caminho. Ela distorce a realidade. Auto-engano não é mentir para os outros, é mentir para si mesmo de forma convincente. E isso acontece o tempo todo. Você não diz: eu estou fazendo algo errado. Você diz: não é tão grave assim. É só dessa vez. Eu mereço isso. E essas pequenas distorções criam uma proteção psicológica, mas também criam um problema grave. Você perde clareza moral, porque quanto mais você se justifica, menos você enxerga. E quanto menos você enxerga, mais fácil fica repetir. Kant acreditava que a razão deveria ser pura, mas na prática, ela é constantemente corrompida pelo desejo. Você não usa a razão para descobrir a verdade. Você usa para justificar o que já decidiu fazer. E isso é perigoso, porque cria uma ilusão de controle. Você acha que está sendo racional, mas está apenas defendendo seus impulsos. E isso destrói algo essencial: integridade interna, porque você começa a agir de forma incoerente, sem perceber, e essa incoerência se acumula, até que você não sabe mais exatamente quem é. Existe um erro comum: acreditar que um dia esse conflito interno vai desaparecer, que você vai se resolver, que vai chegar em um ponto onde agir corretamente será fácil. Mas Kant não acreditava nisso. Para ele, o conflito é permanente,
Porque sua natureza tem duas dimensões. 1. Inclinação. 2. Razão. E essas duas forças não se alinham naturalmente. O desejo busca prazer imediato. A razão busca coerência universal. E essas duas coisas raramente coincidem. Isso significa que fazer o que é certo quase sempre exige esforço. E aqui está o ponto que ninguém gosta de aceitar. Você não é naturalmente bom. Você se torna bom através de escolha consciente. E isso muda completamente a forma de enxergar esforço. Esforço não é um sinal de fraqueza. É evidência de consciência. Porque se fosse fácil, não haveria mérito. Então o objetivo não é eliminar o conflito. É aprender a agir corretamente apesar dele. Você pode fazer a coisa certa, pelos motivos errados. E isso, para Kant, não tem valor moral real. Exemplo, você ajuda alguém, mas faz isso para parecer uma boa pessoa. Ou para receber algo em troca. Ou para evitar a culpa. Externamente, a ação é correta. Mas internamente, ela não vem de princípio. Ela vem de interesse. E isso muda tudo. Porque Kant não está interessado no comportamento visível. Ele está interessado na intenção. Uma ação só é moral. Quando é feita por dever, ou seja, porque você reconhece que é a coisa certa, independentemente de benefício pessoal. Isso eleva o nível de exigência. Porque agora, não basta agir bem. Você precisa agir bem pelos motivos certos. E isso é extremamente raro. Fazer o certo não traz alívio imediato. Muitas vezes, traz o oposto. Perda, desconforto, resistência interna. E isso cria uma dúvida perigosa. Vale a pena. Porque o mundo nem sempre recompensa a integridade. Às vezes, quem faz errado avança mais rápido. Quem manipula ganha vantagem. Quem evita a responsabilidade sofre menos no curto prazo. E isso coloca sua moral à prova. Porque agora não é mais teoria. É escolha real sob pressão. E é aqui que caráter se revela. Não quando é fácil, mas quando custa. Se você leva Kant a sério, uma conclusão se torna inevitável. Você é responsável por tudo que escolhe fazer. Não parcialmente, totalmente, mesmo quando é difícil. Mesmo quando é desconfortável, mesmo quando o mundo não facilita, isso não significa que tudo está sob seu controle, mas significa que sua resposta está. E isso elimina a posição de vítima. Você pode ter sido afetado, mas ainda escolhe como agir. E essa escolha define você. Quando suas ações começam a se alinhar com seus princípios, algo muda. Você ganha estabilidade, não emocional, estrutural. Você sabe quem é. Se inscreva no canal, deixe seu like e saia desses conflitos com o nosso conteúdo. E isso reduz conflito interno. Responsabilidade pesa. Mas esse peso tem uma função. Ele fortalece sua estrutura interna. Sem ele, você se torna instável. Liberdade não é ausência de regra. É capacidade de criar e seguir suas próprias regras. Baseadas em razão, você sempre sabe. Pode ignorar, pode distorcer, pode fugir. Mas no fundo, você sabe, isso nunca desaparece. No final, não é o mundo que te julga. Não são as pessoas, é você. E esse julgamento é inevitável. Porque você esteve presente em todas as suas decisões. Você sabe os motivos. Sabe onde cedeu? Sabe onde poderia ter sido melhor? E isso cria a pergunta mais pesada de todas. Você consegue respeitar a pessoa que está se tornando? Porque essa resposta não pode ser mentida. E é exatamente isso que torna ser humano. Uma responsabilidade tão pesada. Mas eu fiz um vídeo especial para você no banner que apareceu para você te vejo lá.